Olá, caros alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais esta aula de ciência com o professor Elton. Que alegria estar com vocês novamente. Hoje continuaremos o assunto sobre cinemática. Continuando com velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade com que um móvel percorre a trajetória num determinado instante. Ou seja, a velocidade do instante, do momento em que foi observado. Por exemplo, em um determinado momento, o motociclista verifica o velocímetro da motocicleta e percebe que está a 80 km por hora. Então, isso quer dizer que a velocidade instantânea, naquele momento, era 80 km. Como é instantânea, ela pode variar, seja para mais ou para menos, ela pode aumentar ou diminuir. Então, não tem muito o que falar sobre velocidade instantânea, porque é simplesmente isso, é a velocidade do momento em que foi observada. Movimento uniforme e movimento variado, ou movimento uniformemente variado. O movimento uniforme é o movimento no qual o móvel tem velocidade constante e percorre, portanto, distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, no movimento uniforme, a velocidade do móvel não se altera. Ela permanece constante durante todo o espaço e durante todo o tempo. Já no movimento uniformemente variado, o móvel parte do repouso e sua velocidade aumenta com o passar do tempo. Em intervalos de tempos iguais são percorridos distâncias diferentes. Ou seja, o móvel parte do repouso e em seus primeiros 3 segundos, sua velocidade é 10 metros por segundo. Já nos próximos 3 segundos, sua velocidade aumenta para 30 metros por segundo ou 50 metros por segundo. Então, já não é mais 10 metros por segundo, então não é uniforme, é variado, variou de 10 para, 30, 50, 60. Essa diferença entre movimento uniforme e movimento variado vai ficar mais entendido quando chegarmos nos exemplos. Aqui está o exemplo de um móvel em movimento uniforme. Nos primeiros 20 segundos ele percorre com a velocidade de 20 metros por segundo, nos 40 segundos os mesmos 20 metros, nos 60 os mesmos 20 metros por segundo, ou seja, não varia, permanece a velocidade ali sem variar. Então, por isso que é uniforme. Então, isso é o que a imagem 1 representa, o movimento uniforme. Já a imagem 2, ela representa o movimento uniformemente variado, porque a sua velocidade varia de acordo com o tempo. Porque a gente pode observar aqui na imagem que parte do repouso, uma arrancada de 5 metros por segundo, com a velocidade de 5 metros por segundo. Aí partindo do instante zero, do tempo zero. Então, no segundo seguinte, ele já aumenta mais 5, passa para 10 metros por segundo. Depois mais 5, ou seja, a cada segundo sua velocidade aumenta 5 metros por segundo. Por isso que varia, porque vai aumentando. E essa variação se dá por conta da aceleração. É causado pela aceleração, que vamos ver mais na frente. No caso desta imagem 3, o movimento também é variado, mas ao contrário da imagem 2, o movimento é retardado porque está diminuindo 5 metros por segundo a cada segundo. E vamos entender melhor o que é movimento retardado nos próximos slides. A aceleração. O que seria a aceleração? É justamente o que faz a velocidade variar. Então, ela só existe em movimento uniformemente variado. Em movimento uniforme, ela não existe, porque a velocidade continua sendo a mesma. Na figura 2,
a velocidade aumenta regularmente. Em cada segundo, o aumento é de 5 metros por segundo. Já no caso da figura 3, a velocidade também varia, mas, ao contrário, ela diminui. Em ambos os casos acima, dizemos que se trata de movimento uniformemente variado, pois a velocidade varia de modo regular, uniforme a cada segundo. Então, observando novamente as imagens, no caso da imagem 2, observamos que a velocidade varia 5 metros por segundo a cada segundo. De 0 a 1 segundo varia 5. De 1 segundo a 2 segundos varia 5 novamente. Não é 6, nem 7, nem 8, é 5. Permanece o 5 variando 5 metros por segundo. E no caso da imagem 3, também são 5 metros por segundo. Mas no caso o móvel está parando, o carro está freando. Continuando, então, o conceito de aceleração é a variação sofrida pela velocidade num certo intervalo de tempo. Simplesmente isso. Se a velocidade varia, existe aceleração aí. Não importa a quantidade, não importa a variação, se é aumentando ou diminuindo. Se existe variação, é aceleração. Na imagem 2, a aceleração atua aumentando a velocidade do móvel. E no caso da imagem 3, a velocidade é reduzida. Mas, afinal de contas, como podemos calcular a aceleração de um móvel? Bom, chegou a hora das fórmulas. A fórmula para calcular a aceleração é ΔV dividido por ΔT, onde o A representa a aceleração média, o ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, onde VF corresponde à velocidade final e VI corresponde à velocidade inicial. Isso aqui é só para efeito de esclarecimento. E ΔT, TF menos TI, onde TF corresponde ao tempo final e TI corresponde ao tempo inicial. Então, para fixar melhor o assunto, vamos para um exemplo, usando novamente as imagens que mostrei nos slides anteriores. Calcule a aceleração do móvel nos instantes T1 a T2 e T1 a T3. Então vamos lá. Calcule a aceleração do móvel nos instantes T1 a T2 e de T1 a T3. Aqui o exemplo nos mostra que no instante T1 a velocidade é 10 metros por segundo. E em T2 a velocidade é 15 metros por segundo e T3 é 20 metros por segundo. Aqui está a fórmula da aceleração. Aceleração é igual a variação final menos a variação inicial da velocidade, dividido pela variação do tempo, sendo o tempo final menos tempo inicial. Então aqui entre T1 e T2, o tempo final é T2. Aí vamos substituir a velocidade 15 metros por segundo menos 10 sobre 2, que é o tempo final, menos 1, que é o inicial. Então, 15 menos 10 dá 5 e 2 menos 1 dá 1. Então, sabemos que a aceleração é 5 metros. E a unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metros por segundo ao quadrado. Porque a unidade padrão da velocidade é metros por segundo e o do tempo é segundo. Então,
Aqui chegamos em metros por segundo porque aqui seria aceleração igual a 15. Vou a partir daqui. Aqui ficou 5 metros por segundo e aqui ficou 1 segundo. Então, igual 5 dividido para 1 dá 5. Aqui é divisão de fração. Sabemos que repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, m vezes dividido por segundo vezes o inverso de segundo é 1 sobre segundo. Então, aqui, m vezes 1 é m, e segundo vezes segundo é segundo ao quadrado. Por isso que fica metros por segundo ao quadrado.